Você já se sentiu completamente fora de si, como se estivesse vivendo em extremos? Um dia no topo do mundo, no outro mergulhado num abismo? Ou conhece alguém assim, que parece estar sempre oscilando entre a euforia e o desânimo profundo? Pois saiba, isso pode ser mais do que drama ou frescura. Pode ser transtorno bipolar. E entender os sintomas é o primeiro passo para acolher, cuidar e transformar. Esse é o segundo vídeo de uma série especial sobre o transtorno bipolar. No primeiro episódio, que eu deixei aqui no card para você assistir depois, nós falamos sobre o que é esse transtorno, suas causas e os principais mitos que ainda atrapalham muita gente. Agora, chegou a hora de mergulhar nos sinais. Como identificar os sintomas? Como saber se o que você está vivendo é normal ou já passou do limite? E quando é o momento certo de procurar ajuda? A verdade é que muita gente convive com o transtorno bipolar sem sequer saber. Outras pessoas até percebem algo errado, mas têm medo do estigma ou simplesmente não sabem por onde começar. Por isso, neste vídeo, eu quero conversar com você com clareza e empatia, como quem estende a mão no momento difícil. Vamos falar sobre os sintomas reais, aqueles que doem por dentro e bagunçam tudo por fora. Se você desconfia que algo está fora do lugar, em você ou em alguém próximo, fica comigo até o final. Pode ser que essa conversa mude tudo. 1. Fase maníaca, quando o cérebro pisa fundo no acelerador. Imagine a mente funcionando como um carro. Há momentos em que é preciso acelerar, outros em que é preciso frear. Agora, imagine o acelerador travado no máximo. É mais ou menos assim que funciona a fase maníaca do transtorno bipolar. A pessoa vive um estado de euforia intensa, se sentindo invencível, cheia de energia, com pensamentos a 1000 por hora. Dorme pouco ou quase nada e, mesmo assim, acorda como se tivesse tomado um banho de adrenalina. Essa fase pode até parecer positiva à primeira vista. Afinal, quem não gostaria de se sentir cheio de ideias, motivado e produtivo? Mas o perigo mora exatamente aí. A empolgação se transforma em impulsividade. Gastos descontrolados, decisões precipitadas, comportamentos de risco e um entusiasmo que não combina com a realidade. Muitos se envolvem em projetos grandiosos que começam com tudo, mas logo desmoronam. Além disso, o julgamento fica comprometido. A pessoa pode se colocar em situações perigosas, agir de forma inapropriada em ambientes sociais ou até mesmo desenvolver delírios de grandeza, acreditando, por exemplo, que tem poderes especiais ou foi escolhida para uma missão extraordinária. O problema é que, para quem está de fora, tudo isso pode parecer apenas exagero ou drama, quando na verdade é um pedido silencioso de ajuda. É importante lembrar que nem toda euforia é saudável. O que diferencia a fase maníaca de uma simples empolgação é a intensidade, a duração e o impacto na vida da pessoa. Se esses comportamentos atrapalham o trabalho, os relacionamentos ou colocam a saúde física e mental em risco, é hora de acender o sinal de alerta. E o mais curioso, muitas vezes, quem está passando por isso nem percebe o que está acontecendo. E aí entra a importância de quem está por perto saber identificar os sinais. 2. Fase depressiva, quando até o ar parece mais pesado. Se a fase maníaca é um furacão de energia, a depressiva é como caminhar em areia movediça. Cada passo exige um esforço imenso. Nessa fase, a pessoa sente um cansaço que vai além do físico. É mental, emocional, quase existencial. O que antes dava prazer perde o brilho. E atividades simples, como tomar banho ou sair da cama, se tornam tarefas hercúleas. É como se o corpo estivesse presente, mas a alma estivesse soterrada. A tristeza é profunda. Mas não é só isso. Pode haver sentimentos de culpa exagerada,
pensamentos autodepreciativos e uma visão distorcida da realidade. Muitos descrevem essa fase como se estivessem afundando ou apagando por dentro. A autoestima despenca. E o mundo parece um lugar hostil, sem sentido ou propósito. E o mais doloroso, muitas vezes, quem está ao redor não percebe, ou pior, julga. Além do sofrimento emocional, o corpo também sente. Há alterações no apetite, no sono, na libido e na capacidade de concentração. As tarefas mais simples parecem impossíveis. E em casos mais graves, surgem pensamentos suicidas, silenciosos, camuflados por um sorriso forçado ou por um "tá tudo bem" dito com voz baixa. Por isso, atenção! Essa fase exige acolhimento, empatia e, sobretudo, cuidado. Vale destacar que a fase depressiva do transtorno bipolar pode ser confundida com a depressão comum. Mas o contexto é diferente, pois ela faz parte de um ciclo de oscilações emocionais. E aqui está um ponto-chave. O perigo não está só na tristeza, mas no contraste brusco com a euforia anterior. Essa gangorra emocional desestabiliza e esgota. Por isso, compreender essa fase é fundamental para oferecer apoio real, e não apenas conselhos vazios como isso passa. 3. Ciclagem mista e rápida. Quando tudo acontece ao mesmo tempo. Agora imagine estar triste e animado ao mesmo tempo. Soa impossível, não é? Mas para muitas pessoas com transtorno bipolar, essa é a realidade da chamada fase mista, um dos estados mais desafiadores de compreender e explicar. Nela, os sintomas da mania e da depressão se misturam, criando um verdadeiro caos emocional. É como se o corpo quisesse correr uma maratona enquanto a mente implora por descanso. Uma energia nervosa, inquieta, que não sabe para onde ir. Nesse estado, a pessoa pode apresentar aceleração de pensamentos, impulsividade e irritabilidade, ao mesmo tempo em que sente desesperança, culpa ou vazio profundo. Ou seja, ela está agitada por fora e sofrendo por dentro. Essa combinação é perigosa, especialmente porque o risco de comportamentos autodestrutivos aumenta. É como dirigir um carro em alta velocidade com os freios quebrados e o coração apertado. Já a ciclagem rápida se refere à frequência com que essas fases, maníaca, depressiva ou mista, se alternam, enquanto o padrão clássico envolve 2 ou 3 episódios por ano. Na ciclagem rápida, esses episódios podem acontecer 4 ou mais vezes em apenas 12 meses. Em alguns casos, a oscilação é ainda mais intensa, acontecendo em questão de dias ou até horas, o que deixa a pessoa exausta, confusa e emocionalmente instável. Esses padrões podem dificultar o diagnóstico e o tratamento, já que nem sempre os sintomas seguem o modelo clássico ensinado nos livros. Por isso, é essencial que tanto quem vive com transtorno quanto familiares e profissionais estejam atentos aos sinais. Afinal, o sofrimento não precisa ter uma forma única para ser legítimo. E, mais do que entender as fases, é preciso enxergar a pessoa por trás dos sintomas, com empatia, paciência e escuta ativa. 4. Sinais de alerta. O que observar em você e em quem você ama. Nem sempre os sinais do transtorno bipolar aparecem com um letreiro luminoso dizendo socorro. Muitas vezes, eles surgem de forma sutil. Uma mudança no olhar, um silêncio repentino, um excesso de energia que parece fora do tom. O primeiro passo é desenvolver uma escuta sensível e uma observação gentil, sem julgamento. Afinal, quem está em sofrimento raramente pede ajuda diretamente, mas o corpo e o comportamento costumam dar pistas. Nos próprios pensamentos, vale prestar atenção em extremos emocionais. Se você se percebe oscilando entre dias de euforia intensa e momentos de tristeza profunda, com mudanças bruscas de humor e comportamento, esse pode ser um sinal importante.
Outro alerta é a impulsividade fora do padrão. Gastos exagerados, decisões repentinas, insônia prolongada ou uma sensação de grandiosidade que beira o irreal. São sinais que merecem atenção, e não desculpas. Já quando se trata de observar alguém próximo, é comum notar mudanças de comportamento repentinas. A pessoa antes calma agora está agitada, impaciente ou agressiva. Ou então, alguém que era ativo e participativo passa a se isolar, perder o interesse por tudo, e parece carregado de tristeza. Mudanças no sono, nos hábitos alimentares e no rendimento escolar ou profissional também dizem muito. E mais importante, qualquer fala sobre desesperança ou vontade de sumir deve ser levada a sério, sempre. Reconhecer os sinais é um ato de cuidado, não de julgamento. E aqui vai um lembrete essencial: não é papel de ninguém fazer diagnóstico, isso é função de um profissional. Mas é papel de todo mundo cultivar a sensibilidade para perceber que algo não vai bem. Estar atento a esses sinais pode ser a ponte entre o sofrimento silencioso e o início de um caminho de tratamento e acolhimento. Porque, às vezes, tudo que alguém precisa é de alguém que perceba. 5. Quando e onde buscar ajuda médica psicológica? Saber a hora de pedir ajuda pode ser a diferença entre continuar lutando no escuro ou finalmente acender uma luz. Mas muita gente espera o fundo do poço para procurar auxílio, quando, na verdade, qualquer desconforto emocional persistente já é motivo suficiente. Não precisa estar em crise para buscar ajuda. Se o humor oscila com frequência, se há prejuízos nos relacionamentos, no trabalho ou no cuidado com si mesmo, esse já é um sinal claro, algo precisa de atenção. É comum que a pessoa com transtorno bipolar não perceba a gravidade dos sintomas, especialmente durante a fase maníaca, em que tudo parece ótimo, até exageradamente ótimo. Por isso, o apoio da família, amigos e colegas é essencial. Eles podem ajudar a enxergar o que sozinho é difícil. Mas atenção, esse apoio não substitui um acompanhamento profissional. Psiquiatras e psicólogos são os profissionais capacitados para oferecer o suporte necessário. O ideal é começar com uma consulta com um psiquiatra, que poderá avaliar os sintomas, fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento adequado, que muitas vezes envolve o uso de estabilizadores de humor. O acompanhamento psicológico também é fundamental. Ele ajuda a lidar com as emoções, desenvolver autoconhecimento e criar estratégias para enfrentar os altos e baixos com mais equilíbrio. Juntos, esses profissionais formam uma rede de cuidado poderosa. Também é importante saber onde buscar ajuda. O SUS oferece atendimento psiquiátrico e psicológico por meio dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Além disso, há iniciativas sociais, universidades com clínicas escola e serviços online gratuitos ou a preços acessíveis. O mais importante é dar o primeiro passo. Porque pedir ajuda não é fraqueza, é maturidade, é coragem, é o início de um novo capítulo. Perceber os sinais do transtorno bipolar pode ser assustador no começo, mas também pode ser libertador. Porque quando você entende o que está acontecendo dentro de você, ou com alguém que você ama, tudo começa a fazer mais sentido. As atitudes deixam de parecer falhas de caráter e passam a ser vistas como sintomas que merecem cuidado, e não julgamento. A boa notícia é que transtorno bipolar tem tratamento, com acompanhamento adequado. É possível levar uma vida equilibrada, produtiva e cheia de sentido. Mas isso só acontece quando há informação, acolhimento e coragem de pedir ajuda. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, não guarda isso só para você. Compartilha com quem pode precisar. Às vezes, um simples vídeo é um empurrãozinho que alguém precisava para buscar apoio. E se você quer continuar aprendendo e se aprofundando nesse tema, fica de olho no próximo vídeo da série. Vamos falar sobre os tipos de transtorno bipolar, como eles se manifestam e quais são as diferenças entre cada um. Um conteúdo essencial para quem quer entender melhor esse universo, seja por experiência própria, seja por empatia com o outro.
Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos episódios. E claro, escreve aqui nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre o transtorno bipolar. A sua participação é o que dá sentido a tudo isso. Até o próximo vídeo.